meus irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô tão animada de finalmente conseguir gravar o segundo vídeo pro canal, porque, meu Deus do céu, meu Deus, é tão difícil gravar vídeo. Eu não sei o que que é, gente. Eu fiquei doente, teve tanta coisa que aconteceu que me impediram de conseguir gravar esse segundo vídeo, mas finalmente eu tô conseguindo vir aqui gravar o segundo vídeo. Eu tô muito animada. Tô muito animada porque esse segundo vídeo foi uma experiência bem pessoal. Todos os vídeos aqui basicamente vão ser isso, porque é um testemunho aqui, né? Mas esse foi bem pessoal e foi algo assim que eu não sabia. Acho que foi o tempo certo até de gravar esse vídeo, porque a programação era esse vídeo ainda. Só que era o tema tava um pouquinho assim diferente, aí eu mudei, mas o conteúdo é o mesmo do que eu já tinha planejado. Porque eu tenho, né, todo o conteúdo pra essa série, só que eu tô sem tempo pra gravar. E o mais difícil pra mim é gravar esse vídeo e editar ele, mas vai dar certo em nome de Jesus. Eu tava tentando fazer de tudo pra que esse vídeo não ficasse muito longo, pra que não ficasse cansativo nem pra vocês e nem pra mim, né, de gravar assim, mas acredito que esse vídeo vai ficar com o mesmo tempo que o primeiro. E é isso, né? Seja o que Deus quiser. Bem-vindos ao canal. Eu sou a Baby. Provavelmente alguns de vocês devem me conhecer do Blooming Christian, o Instagram que eu costumava postar e agora eu migrei aqui pro YouTube. Eu continuo postando lá, só que o conteúdo principal tá sendo aqui no YouTube. É, eu tenho 21 anos. Esse canal a gente vai falar sobre tempo de espera, solteirice, namoro cristão, enfim, tudo envolvendo a área sentimental, assim, com Deus, né? Esse vídeo é o segundo vídeo da série, Tempo de Espera, que o Senhor me entregou, assim, um conteúdo lindo, gente, um conteúdo, assim, bem necessário, que foi algo que o Senhor veio me moldando ao longo desses anos, e eu vou estar passando para vocês. E o tema desse vídeo, provavelmente você já viu no título, mas é obediência que leva à renúncia. E tipo assim, esse tema em específico foi algo que eu não estava preparada para viver, mas era algo que realmente era muito, 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 muito necessário mesmo. E acredito que essa parte a gente precisa aprender a desenvolver antes de qualquer coisa, antes de pensar em entrar num relacionamento, pensar em qualquer coisa do tipo assim, a gente precisa aprender a ser obediente e a renunciar. E como eu já disse, a obediência, ela leva à renúncia com toda certeza, porque não existe evangelho sem renúncia. É simples. E contando de uma parte assim mais pessoal pra mim, o que acontecia muito comigo era que eu sempre falava que o meu maior pecado, e eu confesso aqui pra vocês, era ser desobediente ao Senhor. Desobediente porque eu não fazia, não cumpria, né, 100% do que me era pedido do Senhor. Porque eu vi um vídeo no Jesus Papo, tá até aqui, cortando rapidinho, eu tenho uma playlist aqui no canal, que é uma playlist com vários vídeos que eu já assisti aqui pelo YouTube jogado. E tá aqui mesmo no YouTube em parte de playlist. Você entra no canal e vê na parte de playlist. Tem lá vários vídeos interessantes. E esse tá lá também, mas eu vou deixar ele aqui no linkzinho aqui embaixo, na descrição. Mas esse vídeo, se eu não me engano, ele se chamava 99% de obediência é desobediência. Se eu não me engano, era mais ou menos assim. E é basicamente isso. Quando você não obedece 100% ao Senhor, você está sendo desobediente a Ele, porque 99% de obediência não é obediência, é desobediência. Simples. E esse vídeo, eu assisti esse vídeo depois de ter, né, tido um momento com o Senhor ali de aprender a ser obediente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. É sobre obediência, é sobre renúncia e é sobre amar ao Senhor acima de todas as coisas. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que se vocês estão escutando algum barulhinho externo, alguma coisinha assim, eu sinto muito, mas eu moro em frente de rua, então é praticamente impossível conseguir 100% de silêncio, mas eu peço perdão a vocês e, enfim, vamos continuar que vai dar certo. A primeira coisa mesmo que eu quero dizer a vocês é que a obediência verdadeira nos leva a renúncias sinceras.
E eu quero perguntar a vocês se vocês estão fazendo renúncias sinceras, renúncias verdadeiras. Por quê? Porque às vezes a gente está renunciando àquilo ali pequeno, né? Aquilo ali que a gente já consegue, aquilo ali que a gente tem um pouquinho de dificuldade, aquilo ali que a gente, tipo assim, não chega a ser algo que nos faz tanta falta assim. Tem outras coisas que são maiores que a gente consegue sentir mais falta. E a gente não tá renunciando a essas coisas, porque a gente fala, ah, mas eu tô renunciando a essa outra. E claro, há um pequeno passo para cada coisa. E eu já falei no último vídeo, não pule etapas. Existem etapas para cada renúncia, para cada coisa que você deve fazer. Mas você tem feito renúncias sinceras, você tem realmente se autoavaliado e visto se cada pequena coisa que você está renunciando ali, cada pequena coisa que você está fazendo, que você tem ali no seu coração, ela é válida? Ela está sendo maior que o Senhor? Sabe? Você está renunciando a essas coisas de verdade? Então é bom avaliar isso primeiro, antes de pensar em fazer alguma renúncia ao Senhor. Claro, tem coisa que o Senhor é muito claro, ele nos pede ali de primeira, a gente já sabe o que que é. Mas tem coisas que a gente precisa avaliar e ver se realmente vale a pena estar continuando com aquilo, continuar tendo aquilo, continuar fazendo aquilo, ou se é melhor renunciar. Eu quero dar para vocês um exemplo de uma das coisas que eu renunciei há muito tempo. Não uma renúncia em si, mas que para mim foi algo muito importante, né? Para caminhar com Cristo, que foi qualquer tipo de. Eu renunciei qualquer tipo de relacionamento que não tivesse uma base cristã. Qualquer tipo de relacionamento, tanto amizade, tanto coisas na minha vida que não tivesse uma base cristã. E até mesmo pessoas, né, que vieram assim pra mim e tal. Eu falei, não, sabe, não vai rolar, porque a gente não tá no mesmo, na mesma rádio, na mesma sintonia, tá entendendo? E, gente, algo muito triste que eu tenho visto ultimamente é que alguns cristãos têm chamado a nossa obediência de, de status, sabe? De palco. Palco para ser o melhor, palco para ser o mais santo. E não, a gente eu só tô sendo obediente ao que o Senhor tem me pedido, ao que eu vejo que é necessário tirar de mim, deixar de fazer, deixar de ter para seguir a Cristo. E ver irmãos na fé que simplesmente, simplesmente não entende isso e zomba e critica como se como se a minha obediência ao Senhor fosse um pedestal onde eu estivesse me colocando. Ah, porque você não faz isso, não faz aquilo, você é mais santa que todo mundo. Não, eu só sou obediente ao Senhor, Ele tem me pedido, então por que não? Por que não simplesmente abandonar, simplesmente não fazer, se o Senhor está me pedindo? Enfim, algo que tem acontecido bastante comigo. Não sei se vocês têm. Se tem acontecido isso com vocês, mas comigo eu tenho visto bastante e eu fico bem triste com isso, porque isso me leva a perceber que as pessoas estão negligenciando a obediência. As pessoas estão negligenciando o mais importante ao Senhor, sabe? Que é obedecer, que é ser fiel a Ele. E, meu Deus, isso me entristece de tal maneira, porque eu estava fazendo isso. Eu confesso esse pecado, como eu disse a vocês. Eu estava sendo desobediente ao Senhor. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Porque esse meu pecado, essa minha desobediência, ela estava sendo algo tão encarnado em mim que, nossa, eu nem tinha percebido e eu não queria, sabe, deixar para trás. E talvez, em algum momento, eu tenha sido um desses irmãos, né, que critica o outro pela obediência e misericórdia, Senhor, que me perdoe se um dia eu fiz isso, mas quando a gente é desobediente, quando a gente está tão com a trave nos nossos olhos e não percebe aquilo que a gente precisa deixar de ter, deixar de ser, é tão difícil, é tão doloroso, sabe? É tão vergonhoso, sabe? E minha nossa, eu oro por essas pessoas que ainda não aprenderam a ter obediência, ainda não aprenderam a ser servos de Deus. Esse meu processo de obediência começou verdadeiramente a ter ali sentido, eu começar a perceber, foi num congresso que eu tive há um tempinho, foi no início desse mês, agora de maio, dia 1º,
mais ou menos, dia 31, dia 1º, algum tempo assim. E eu vivi uma experiência com o Senhor que foi sobrenatural. Mas não foi sobrenatural de ter acontecido coisas sobrenaturais. Mas foi sobrenatural de eu conseguir perceber o quão sobrenatural o Senhor é nessas pequenas coisas, sabe? Foi algo tão assim, tão uau, sabe? Tão transformador. Nesse congresso a gente construiu altares para o Senhor e eu falei, meu Deus, o Senhor estava me pedindo mais. Eu falei, Senhor, eu já te entreguei tudo aquilo que eu tenho, te entreguei tudo aquilo que eu sou, o que falta mais? E o Senhor falou para mim, né? Eu já tinha entregado várias coisas, e o Senhor falou para mim que Ele não estava pedindo o meu Isaac, Ele estava pedindo o meu pecado, que era a minha desobediência. E eu sempre repetia isso, que o meu maior problema é ser desobediente. O meu maior problema era ser desobediente. Era ser desobediente ao Senhor e... Meu Deus, foi o que o Senhor me pediu ali naquele altar e eu não sabia dar. Eu simplesmente não sabia ser obediente ao Senhor 100%. Eu só sabia ser obediente ao Senhor 99%. Eu não sabia ser 100% obediente ao Senhor. Eu falei, meu Deus, eu não sei ser 100% obediente a Ti. Eu não sei fazer isso. E eu percebi naquele momento que eu não sabia ser. E quando eu percebi que eu não sabia ser obediente, eu não sabia ser 100% obediente ao Senhor, isso me deu uma tristeza, sabe? Meu Deus, peraí, calma. Eu não sabia, quando eu percebi que eu não sabia ser 100% obediente ao Senhor, eu fiquei tão triste, eu me senti tão vazia, porque se eu não sabia ser 100% obediente ao Senhor, isso significa que eu tava vivendo com Cristo, sabe? Por que eu não conseguia ser 100% obediente ao Senhor? E em meio a tudo isso, eu comecei a me autoavaliar, a assistir vídeos, a ler algumas coisas relacionadas à obediência. E eu vi uma frase em algum lugar que eu não vou me lembrar, que foi: renuncie antes que o não deixe de ser uma opção para você. E quando eu li isso, eu falei assim: meu Deus. O não para algumas situações, ou não para algumas renúncias, que foi: o Senhor me pediu algo que eu não vou compartilhar aqui com vocês, porque, enfim, eu acho que não é cabível ainda. Mas o Senhor me pediu algo que estava tão entranhado em mim, mas tão entranhado em mim, que eu não sabia viver sem aquilo. Eu falei: Senhor, quem sou eu sem isso? Eu não sei mais viver sem isso. E o Senhor está me pedindo algo que eu não consigo viver sem. E vamos chamar essa coisa de pecado, porque ela acabou se tornando um pecado. Então a gente vai chamar essa coisa de pecado. Falei: Senhor, eu não consigo viver mais sem esse pecado. Eu não consigo viver mais. Eu não consigo me imaginar sem esse pecado. Eu não sou eu sem esse pecado. E colocando agora a palavra pecado no lugar do que realmente é, a gente vê o quão forte é essa mensagem, né? Que o Senhor veio passando para mim. Que foi: nossa, como eu digo para Deus que eu não consigo viver sem um pecado? Não sei vocês, mas eu me envergonhei de ter que dizer para Deus que eu não consigo viver sem esse pecado. E eu passei 3 dias. Eu passei 4 dias, na verdade, lutando com Deus, porque Ele tinha me pedido esse pecado e eu não conseguia entregar esse pecado. E quando eu entreguei esse pecado, o que eu senti não foi alívio, foi vazio. Porque eu realmente não sabia viver sem esse pecado. Porque tudo aquilo que eu tinha vivido foi com aquilo. E quando ele saiu de mim, eu me senti pesada, eu me senti vazia. Porque eu não sabia viver sem aquilo. Eu não sabia ser 100% obediente ao Senhor. E, nossa, isso foi tão difícil pra mim, foi tão, não sei, foi realmente, não sei nem escrever, gente, eu não sei nem dizer realmente como é que foi, mas foi difícil, eu me senti vazia, eu me senti tão murchinha, e depois
que eu larguei esse pecado, eu realmente aprendi a viver a obediência de Deus. Eu comecei a preencher esse espaço que estava ali, né, que ficou vazio, com a presença de Deus, com aquilo que vinha do Senhor. E, meu Deus do céu, quão maravilhoso foi. O vazio que estava ali, que estava sendo preenchido, estava me corroendo, estava me destruindo. E agora, de tudo aquilo que eu preenchi da presença do Senhor, era algo que me dava vida, que me dava alegria, que, sabe, me fazia querer rir, querer sorrir. E, nossa, foi tipo assim, 1000 vezes melhor do que eu já tinha vivido até esse momento com aquele pecado. Vocês podem estar me perguntando, mas baby, como é que eu consigo fazer essa autoanálise? Eu acredito que eu tenho uma dica para vocês que seja bastante útil, que é vocês começarem a perceber quanto tempo vocês têm dedicado a Deus em relação a outras coisas. Se outras coisas têm sido mais importantes do que o Senhor, se outras coisas vocês. Se o Senhor pedisse aquilo, isso aí que você está pensando agora, você diria: Senhor, toma, toma, leva agora. Ou vocês se retrairiam, falariam: Não, Deus, eu não consigo viver sem isso. Como eu vou viver sem isso? Como eu vou viver sem um relacionamento? Como eu vou viver sem Instagram? Como eu vou viver sem essa coisa que faz parte de mim? Não sei. Não sei o que que é, mas talvez fazendo essa análise, usando essa dica que eu passei para vocês consigam ver se realmente tem algo que o seu não seja difícil de entregar ali ao Senhor. O seu não, não quero mais essa coisa, não preciso dessa coisa. E eu gostaria de ler com vocês um versículo que eu acho que cabe muito aqui nesse vídeo, né? Eu acho que ele é algo que traz tudo isso que eu tô falando, que é Mateus 22, 37, que diz assim: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O primeiro e grande mandamento é amar o Senhor, teu Deus, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Você não consegue. Você não consegue fazer isso se você tiver mais apegada a coisas materiais, a coisas mundanas, a coisas carnais do que em Cristo. É uma matemática simples. Não dá para você dizer que ama o Senhor com tudo, que você largaria tudo para trás se tem uma coisa lá atrás que você gostaria de trazer junto com você ali naquela caminhada com Cristo. Ser cristão é deixar tudo que você tem. É deixar tudo que você é largar o velho homem. É largar todas as coisas do velho homem. Não adianta, não dá para você viver um evangelho verdadeiro com 100% de obediência ao Senhor, trazendo aquele pecado que você tem junto com você. Não dá. Simplesmente não dá. E eu aprendi isso de uma forma tão. Foi cuidado de Deus, sabe? Eu vi o cuidado de Deus. Mas mesmo assim, foi depois de tanto tempo ali caminhando com Cristo. Foi depois de, sabe? De tanto tempo dizendo não ao Senhor sem perceber, não, Senhor, não consigo deixar isso pra trás. Sabe? Nossa, foi tanto tempo que eu podia ter feito, mas eu não fiz. Porque eu não tava vivendo a obediência de Deus, sabe? E isso me entristece muito, porque eu podia ter vivido muito mais, eu podia ter entregue muito mais de mim ao Senhor. Mas por causa desse pecado, eu fiquei impedida de viver e de poder entregar mais de mim para o Senhor. E cuidado com o que não é pecado, mas te leva a pecar. Cuidado. Eu vou dar um exemplo para vocês de filme. Assistir filme não é pecado, mas dependendo do que você assiste, te leva a pecar. Então, cuidado, existem diversas coisas que não é pecado, mas que nos leva a pecar. E nós temos que aprender a dizer não a essas coisas. Se você simplesmente não consegue não fazer aquela coisa sem ser levado ao pecado, diga não àquela coisa. Pare de fazer. Pare de fazer. E eu gostaria também que você lesse
aí na sua casa, depois no tempo devocional, Deuteronômio 28, que fala sobre as bênçãos e as maldições da obediência e da desobediência. Seria um livro bem interessante de se ler, assim, para que vocês entendessem a importância de ser obediente e o quão duro e chato e pecaminoso é ser desobediente. E por fim, eu já quero. Não, eu já tô finalizando o vídeo, eu espero que ele não esteja enorme. E por fim, eu quero falar para vocês: renuncie antes que se torne um ídolo. Porque depois que se torna um ídolo, fica muito mais difícil de você conseguir renunciar. E se tornar ídolo não significa colocar em cima de um pedestal e ficar ali, oh, adorando, oh, pecado, pecado. Não é isso. Mas às vezes, um ídolo, ele pode estar, ele pode estar tão disfarçado em nosso coração que até pra gente mesmo é difícil para que consiga identificar. Nossa, isso aqui é realmente um ídolo no meu coração, isso aqui é realmente, sabe? Então ore em relação a isso, ore para que o Senhor te revele, ore para ser mais obediente, ore para renunciar muito mais, para renunciar mais de si mesmo, para agradar a Deus, para ser obediente, para demonstrar amor a Ele, porque é o primeiro e mais importante mandamento. Enfim, renuncie. Renuncie, porque talvez a falta de renúncia esteja te impedindo de encontrar a pessoa certa. Mas isso é assunto pro próximo vídeo. A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. E enquanto isso, a gente vai ficar só com a renúncia. Renuncie porque é importante, renuncie porque você ama o Senhor, renuncie porque é o mandamento do Senhor. Renuncie porque é necessário renunciar, é necessário deixar mais de si mesmo. Simplesmente renuncie. Eu espero que esse vídeo, que foi até rápido de gravar, acho que eu gravei ele muito rápido. Tô até achando estranho. Mas eu espero que esse vídeo ele possa ter alcançado você, ele possa ter sido assim verdadeiro para você, sido assim uma chaminha que acendeu aí no seu coração para se autoanalisar, para se autoavaliar, para ver se vocês têm algumas coisas que precisam que precisam renunciar. Enfim, eu espero que realmente vocês consigam perceber isso. E para finalizar o vídeo, eu não vou orar esse vídeo, porque eu vou deixar uma tarefinha para vocês. Que é. Nossa, eu tô numa onda de tarefinha agora, que minha líder tá passando tarefinha, eu passo toda a minha igreja tá passando tarefinha, então eu vou passar uma tarefinha pra vocês também. Que é, peguem um papel, escrevam tudo aquilo que vocês gostariam de renunciar, mas que sentem que ainda não conseguem, ou separem, né, o que vocês gostariam de renunciar agora, o que vocês gostariam de renunciar lá na frente, que vocês ainda não conseguem. E orem em relação a isso, orem, assim, com vontade, orem verdadeiramente, pedindo ao Senhor para que ensinem a vocês a renunciar a essas coisas. E de coração aberto, sabe? De coração, assim, aberto a ouvir do Senhor, sabe, ali, a resposta para realmente renunciar aquilo que eu sei que às vezes tem coisas que, e como eu falei, algo pessoal, tá tão ali na gente, tá tão ali que a gente nem consegue perceber. Eu quero que vocês deixem um espacinho e escrevam embaixo coisas que eu não sei que preciso renunciar e ora em relação a isso também. Enfim, é isso, o vídeo foi isso. O poder, né? A obediência que leva, a obediência que nos leva a renunciar. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem a notificação. Vão lá na playlist, olhem os vídeos que eu separei lá pra vocês, tudo bonitinho. Vão lá no meu Instagram, Blooming Christian, e compartilhem comigo seu testemunho, sua história, eu não sei. Só pra acompanhar também, quem sabe. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e Deus abençoe a vida de vocês poderosamente.